Atenção, Marquezine, John Arias para cobrança, Marquezine tá lá no meio, Arias bateu, gol! E o Grêmio tá fora da Libertadores. Bola no canto de Marquezine, festa no Maracanã, bola no canto. E o Grêmio que veio ao Rio para segurar um empatezinho, só conseguiu jogar um tempo por escolhas do seu treinador, que gosta de ser chamado de gênio, mas quando dá para ser teimoso, inventou e o Grêmio não jogou na primeira etapa. Maurício Saraiva, o Grêmio está fora da Libertadores. O Grêmio rifou a sua própria classificação com uma escalação excêntrica, inédita, equivocada, que lhe rendeu um 2-0 no primeiro tempo, que foi parcialmente revertido no segundo, quando o Renato faz as trocas que tinha mesmo que fazer. Depois dos pênaltis, o combo é o treinamento com a questão emocional. E aí deu o Fluminense. O Grêmio agora joga o seu campeonato de Operação 45, que é não cair para a segunda divisão. Hoje, essa eliminação tem o mérito do Fluminense de construir o que construiu, mas tem muito da excentricidade da escalação equivocada, da estátua do totem do grande treinador que hoje errou feíssimo, chamado Renato Portaluppi. E outra vez o Grêmio cai nos pênaltis e outra vez coloca um jogador aos 44 para bater e outra vez erra de novo o CCD. É uma eliminação que ensina. Ensina o que não deve fazer quando começa uma decisão. Quando se tem uma opção e se faz outra através de uma convicção pouco inteligente. Ensina quando coloca jogadores que não estavam nos planos ou não estavam como preferência e eles mudam a partida para o Grêmio estar vivo nos pênaltis. E ensina quando, na hora de bater o pênalti, se escolhe jogadores que não deram certo. O Natan Pescador não deu certo. E ele vem, bate o pênalti, o Grêmio é eliminado. O Grêmio termina a temporada tristemente. Tem cara de fim de ciclo, não para saída imediatamente, mas um simbolismo, fim de Renato, o ciclo dele no Grêmio, César? Não tenho nenhuma dúvida. Hoje tem muitos elementos da última dança. O Renato começa a se despedir do Grêmio em cima das suas convicções, das suas dificuldades, de também saber ouvir. O Renato precisa saber ouvir um pouco. Na vida, nós não precisamos acertar sempre, mas nós precisamos sempre ter humildade para ouvir. O Renato não foi humilde para ouvir em muitos pontos e hoje amarga uma eliminação, toda ela baseada na sua forma de conduzir. O mérito da vitória seria todo dele, pois o mérito da derrota ou a dificuldade da derrota, o demérito da derrota, ela está no colo de Renato Portaluppi e a gente precisa começar a entender que Renato está se despedindo sim do Grêmio. Debona, eu vou começar o deslocamento já para a entrevista coletiva do Renato. Os jogadores do Fluminense fazem a festa com a torcida na arquibancada. Os jogadores do Grêmio, na sua maioria, já foram pro vestiário, alguns concedem entrevista ainda. E o meu voto vai para Arias. Ele converteu o último pênalti, mas jogou demais dentro dos 90 minutos. John Arias, para mim, é o melhor em campo. Eu vou votar no cara que pegou 2 pênaltis. Vou votar no Fábio Maurício Saraiva. Olha, o meu voto é Arias. Arias é o dono do jogo, ele faz 2 pênaltis convertidos, um no jogo, na decisão por pênaltis. Ele é o cara que circula pelo meio-campo quando o Grêmio cedeu ao meio-campo ao Fluminense. Ele é o cara que consegue fazer muito perigo ao Grêmio. O quase 3-0, uma jogada do Arias, que o Marquezine faz a defesa, é o meu personagem do jogo, o colombiano Arias. Teu voto, César? Meu é o Ganso. Jogador espetacular, fez um jogo também espetacular, é o grande maestro do time do Fluminense, merecidamente, camisa 10 do Fluminense é o melhor em campo. Craque demais. Diori Vasconcelos, o teu voto? Eu vou votar no Fábio, pra mim o craque pegada. Voto da Keck. E a Keck também, claro, ouve o torcedor aí no bar, Keck. Eu vou votar no Arias, Debona. Infelizmente, estou aqui com o Fernando. Fernando, não deu pro Grêmio, infelizmente. Ficamos pelo Maracanã, ficamos nas oitavas da Libertadores. Não deu. Imperou, infelizmente, a capacidade técnica desde o primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o Renato posicionou melhor a equipe, né? Tivemos melhores condições, mas eles mereceram a vitória. Agora, infelizmente, perdemos pela qualidade dos goleiros, né?
O time deles tem um goleiro mais qualificado e o nosso menos qualificado para pegar pênaltis, né? Então, tá de parabéns o time do Fluminense. Debona, fico por aqui, infelizmente. Torcida cabisbaixa agora depois dessa eliminação do Grêmio na Libertadores. Pois é. John Arias está eleito, ele é o craque do jogo Rádio Gaúcha Calçados Pegada. Lucas Arruda, o torcedor, votou em quem? E diz o que na nossa interatividade? Bom, o WhatsApp Marcelo Debona está explodindo de mensagens nesse momento e boa parte delas em relação ao técnico Renato Portaluppi, as escolhas do técnico do Grêmio. E a galera, Debona, votou em Gustavo Nunes, 40% dos votos através do aplicativo de GZH. Gustavinho é o craque da galera. De quem é a culpa da eliminação do Grêmio? Tem interativa na transmissão em vídeo no YouTube de GZH. É o que estamos perguntando de Ori Vasconcelos para as mais de 25 mil pessoas que estão conosco no YouTube de GZH. Quem é o maior responsável pela eliminação do Grêmio na Libertadores? Três alternativas: a diretoria, o grupo de jogadores ou o técnico Renato Portaluppi. A primeira parcial de Ori, quase 5 mil votos. Renato com 83% dos votos. Em 5 minutos, quase 5 mil votos. É praticamente 1.000 votos por minuto. 84, sobe agora o percentual de Renato. 84%. Maurício Saraiva, CCD. O Renato chamou a responsabilidade, escalou mal o Grêmio, Maurício, e fez o Grêmio não jogar no primeiro tempo. Essa fala o César teve ainda no sala de redação, quando a gente discutia, e lá no sala eu me autorizei a dizer que era um erro bem importante a escalação, porque entregaria o setor do meio-campo, onde o Fluminense tinha mais talento e capacidade. E foi de fato o que aconteceu. Queria muito estar errado, queria muito estar aqui me redimindo e dizendo que o Renato acertou. Não é o caso. Eu preciso reiterar uma crítica feita antes do jogo e que o jogo apenas confirmou. Mas tentando entender o que o Renato fazia, o César disse: olha, o que acontecer à noite está no colo, está no protagonismo do Renato. Seja a conquista da vaga do jeito dele, seja a perda da vaga do jeito dele. Nós temos a letra B e o resultado é o pagamento, digamos assim, que o Renato passa a fazer no escrutínio popular da sua torcida. 84, daqui a pouco pode chegar a 90% de reprovação. 6.100 votos. Pois é, e então o cara que é condutor de títulos espetaculares do Grêmio, como a Copa do Brasil de 16, a Libertadores de 17, a Série de Gauchões, a volta do Grêmio da B para A, o vice-campeonato do ano passado no Brasileirão, é também o treinador que vem tendo soberba, que vem sendo grosseiro nas coletivas e que vem taticamente pensando errado o seu time. Hoje, o peso maior desse erro, porque previu mal o jogo, pensou mal o jogo, e no aleatório dos pênaltis, mesmo na correção parcial que fez no intervalo e a correção que fez durante o jogo, não foi suficiente. O aleatório dos pênaltis está fazendo o Grêmio disputar só a Operação 45, que é evitar cair pela quarta vez. O Maurício, e de um modo geral, Sala, eu adotei uma postura de acreditar na estratégia do Renato. Essa foi a minha postura. O Renato tinha no grupo dele a ideia de se defender, o Fluminense poderia sentir alguma dificuldade, mas contra fato não tem argumento. Perfeito. Os fatos, eles são, Maurício, e no futebol mais do que nunca, eles são definitivos. Não existe fato subjetivo. E o fato é que os meus colegas, felizmente, conseguiram ler algo que eu não consegui muito antes, que foi a fragilidade defensiva do Grêmio diante do meio-campo que o Grêmio proporcionou. O Grêmio foi dominado pelo time do Fluminense a partir do quinto minuto. Quinto minuto. Até 5 minutos a gente ainda tinha uma ideia de que poderia o Grêmio, num jogo físico, enfrentar. Não. O Grêmio não soube enfrentar. O Grêmio não conseguiu controlar, o Grêmio perdeu o jogo justamente naquele primeiro tempo tenebroso, que indicou o que o Maurício acabou brilhantemente de dizer. Com esse meio-campo, tu vai perder o jogo, Renato. E o Renato perdeu o jogo com o meio-campo que ele escalou. É isso. Mas vem o segundo tempo. E o segundo tempo, Renato entrega jogadores que há muito pedem para jogar. A gente pode começar com o Gustavinho. São 3 conclusões do Grêmio claras a gol. As 3 do Gustavinho. Fatos. Nós não estamos falando subjetivamente. Estamos falando de fato. Gustavinho é o jogador mais perigoso. Não é por acaso
E o Felipe disse quando ele entrou que talvez seja o último jogo dele com a camisa do Grêmio. The Last Dance. Não é por acaso. Por quê? Porque ele é melhor. O Gustavinho nunca foi titular do Grêmio. Esse é um erro do Renato. Não é do comentarista Maurício, do torcedor César. CCD, Oi. só deixa eu trazer uma informação, complementando a informação que a gente trouxe sobre o Gustavo Nunes. Na saída de campo, a transmissão de hoje era da ESPN, ele falou na saída de campo e confirmou que foi o último jogo dele com a camisa do Grêmio, vai embarcar, e a informação que eu tenho é que embarca na quinta-feira para a Inglaterra, vendido ao Brentford. Se despediu com gol, Gustavo. Então, se despediu com gol e se despediu sem nunca ter sido titular do Grêmio, mesmo sendo melhor do que todos os outros. E até reforçando uma coisa. O momento que ele foi titular foi o momento em que o Grêmio foi campeão gaúcho Com o Soteldo machucado. com o Soteldo machucado. E um detalhe, CCD. O gol do Grêmio sai do banco. Os dois jogadores questionados e que são cobrados de certa forma no time titular, poderia ser o Cristaldo também começando o jogo, Isso. mas o Monsalve faz a assistência, o Gustavinho faz o gol. E aí a gente continua no banco, né? Porque quando entra o Cristaldo, outra máxima, os dois não podem jogar juntos. Uhum. A premissa vinda do nada, né? E os dois Sem não podem jogar juntos. perspectiva, Mas os assim. dois juntos deram mais do que o primeiro tempo, em que não tínhamos nenhum dos dois. Exato. Aí tu segue pra lógica maluca, vamos botar alguém pra bater pênalti. Curiosamente, tu pegasse, o Maurício pegou sobre a relação do jogo contra o time do Corinthians e a entrada do Edenilson para bater o pênalti. Aí bate o pênalti e erra. O Natan Pescador foi o Edenilson da noite. O Edenilson da noite. E por fim, o Cristaldo erra o mesmo pênalti. Rigorosamente o mesmo pênalti. Bateu que errou. igual, né, César? Igual. Se o goleiro Fábio estava em casa assistindo, ele disse, será que vai fazer igual? Fez igual. É igual o pênalti. E o Grêmio cai na Libertadores. E aí entra o que Renato fez na coletiva do último jogo. Eu não estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. Uhum. E eu digo pro Renato, diante das tuas escolhas, o que nós podemos dizer agora é que nós só temos o Campeonato Brasileiro para nos preocupar. Eu espero que tu te preocupe com o Campeonato Brasileiro. Então, contra fatos, gente, não discutam. Eu apostei a mesma coisa que o Renato, errei com ele. Mas os fatos nos mostraram, e eu tenho humildade para dizer o seguinte, eu como comentarista errei feio. Espero que o Renato tenha humildade de dizer que como treinador ele errou também. Eu aqui peço desculpas por ter errado na minha leitura, porque acreditei que o Renato pudesse acertar. Espero sinceramente que o Renato acerte em dizer que errou.